meus amigos do Brasil, tá tudo bem por aí, hein? Por aqui, sempre ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Você já escovou os dentes hoje? Isso é um hábito que parece que o brasileiro está tendo cada vez mais, mas já foi muito diferente. Muito a propósito, a gente vai conversar hoje aqui com o Dr. Matheus Rassi Mariusso, cirurgião dentista, especialista em odontopediatria e pacientes com necessidades especiais. Pois é, já esteve aqui uma vez, voltou no novo cenário, espero que tenha gostado mais desse cenário aqui. Sim, muito. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor Matheus, eu sempre brinco com as pessoas cujo nome, os nomes são assim um tanto diferentes, né? Uhum. Tem algumas consoantes no meio e tal. Então, toda vez que você vai fazer uma ficha, ao dizer o nome, você tem que falar, é Matheus com H, Rassi com Y, Mariusso com 2 S. É mais ou menos isso. Eu já vou soletrando, na verdade. Eu nem falo o nome. Anota aí, M-A-T-H, já vai uma só. Não, mas tá certo, tá certo. Mariusso, Rassi, Mariusso, que descendência que é? O Rassi é libanês e o Mariusso é italiano. Mistura doida aí. Nós temos a mesma descendência. A sua ascendência paterna é o quê? Italiana. O meu é o contrário. O meu paterno é libanês e italiano por ascendência materna. A mistura do quibe com a macarronada aí, né? Mas eu nunca vi um descendente de libanês de olho claro, seu olho é azul, esverdeado. Meio fajuta. Loiro assim, eu nunca vi isso. Não, mas sou primo, pode garantir. Bom, então tá bom. Vamos ver na hora de um almoço qualquer quem vai pagar a conta, se é primo mesmo. Muito bem. Doutor Matheus, ele é cirurgião dentista, formado em Araraquara, na Unesp, mestre em odontopediatria, tem trabalhado como odontopediatria e pacientes com necessidades especiais, né? Pacientes com deficiência, é coordenador da clínica Camila Dutra Kids e desenvolve palestras sobre inclusão das pessoas com deficiência nas empresas. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, a gente vai falar muito sobre isso, né? Que hoje, você que está sempre tratando de perto com essas pessoas, a gente vai, de repente, até orientar pais de como fazer, porque chega a ser um problema para os pais, assim, a princípio. Sempre, né? Sempre. É uma quebra de expectativa, né? Tanto quando a gente fala que nasce uma criança com deficiência, os pais passam por um processo de luto. Porque morre aquele filho que eles estavam esperando, que na verdade é um filho que na teoria que o que eles esperam é que seja normal. Uhum. E hoje eu coloco normal entre aspas, porque a gente não trabalha mais com esse termo, né? As pessoas com deficiência não são anormais. Elas têm condições diferentes, mas não especiais ou diferentes disso. Então, tá? a gente, por exemplo, até o termo que nós colocamos aqui, você viu que eu corrigi agora no final, porque não existe mais o termo portadores de necessidades especiais, não existe mais isso. Não. São pessoas com deficiência. Isso. Dentro da odontologia existe esse termo, paciente com necessidade especial, porque a gente vai abranger uma série de pacientes que precisam de um tratamento um pouco diferenciado dentro da odontologia. Tá. Na sociedade, mercado de trabalho ou aí então qualquer outra coisa, pessoa com deficiência. Pessoas com deficiência. Isso. Muito bem. Bom, nós vamos chegar nessa parte aí muito mais a miúde, né, o Matheus. E você sabe que outro dia eu estava acompanhando uma matéria onde alguns americanos, né, nas redes sociais, falando dos hábitos dos brasileiros. E me parece que a escovação dos dentes passou a ser um hábito extremamente salutar e importante, que agora o brasileiro parece estar aderindo mesmo, né? Com certeza, toda certeza. Os estrangeiros ainda estranham os nossos hábitos, né? Tanto que se você for numa empresa, por exemplo, americana, ninguém escova os dentes depois do almoço. Qualquer lugar do mundo que você for, se você encontrar alguém escovando o dente depois do almoço no banheiro, é brasileiro. Porque isso é um hábito bem nacional mesmo. Ainda falta alguma informação em relação à escova, pasta, em relação à frequência de escovação, mas hoje a gente já tem resultados bem melhores, né? A população já está um pouco mais ciente da importância de escovar os dentes. Então, gozado, né? De uma maneira geral, salvo exceções, o brasileiro é asseado. Sim. O brasileiro toma banho, essa coisa toda, né? Sim, sim. Porque, assim, na Copa do Mundo, na Alemanha, eu fiquei baseado em Munique. Aliás, Munique é uma cidade maravilhosa. Fiquei quase 40 dias em Munique e a gente tomava café
a equipe toda da rádio, tomava café numa padaria. E é o seguinte, a mão que prepara o pão é a mão que pega o dinheiro, é a mão que pega na vassoura. Eles não têm nada, isso aí no começo eu fiquei assim, né? Mas não teve jeito, todo lugar você vai, não existe esse asseio que nós temos aqui. Não. Né? Então, e escovar os dentes não é um hábito assim constante nos americanos. Não, dos europeus, dos americanos, de uma maneira geral, não. Os americanos são bem preocupados com estética, né? Agora, a parte da Europa, da Ásia, nem com estética. A questão de aparelho, por exemplo, ou de clareamento, isso é bem menos lá, né? Aqui a gente tem essa preocupação ainda um pouco maior com higiene, com saúde e com estética. Até porque é uma coisa muito comum da gente falar que a saúde começa pela boca. Sem dúvida, sem dúvida. É a entrada de bactérias, né, do nosso organismo, é onde a gente se alimenta, né? Então a saúde começa totalmente pela boca. E hoje a gente tem tantos estudos que mostram a relação da saúde sistêmica, que é do resto do organismo, com a boca, seja diabetes, hipertensão, problema de coração. São tantos estudos que comprovam isso que não tem como a gente menosprezar a saúde bucal. Tá certo. Aliás, o doutor Matheus, bom, às vezes eu falo Matheus, tiro o doutor Fica e tal, mas, né? Fica à vontade. O que acontece? A necessidade de que se faça visita periódica ao dentista, porque por vezes vocês conseguem até detectar de repente uma anomalia que estava escondida pela própria arcada dentária, pela saúde dos dentes? Sim, sem dúvida. Hoje, essa semana, inclusive, eu falei com uma paciente, falei, se você vai à casa todo dia, você nunca vai precisar fazer uma faxina muito grande. Verdade. E é mais ou menos isso que a gente pensa. Se você frequenta o cirurgião dentista de 4 em 4 meses, 6 em 6 meses, é tempo suficiente para a gente poder prevenir vários problemas, ou então identificar o problema no início, o que facilita o tratamento. Então, se você pega, por exemplo, aquela manchinha escura que você viu na boca da criança, que poderia ter tido um tratamento fácil, daqui 6 meses, 1 ano, pode ser um tratamento de canal. Daqui 1 ano e meio, pode ser que a criança perca o dente. E aí a gente vai num processo que torna os tratamentos mais traumáticos, maiores e mais agressivos, sendo que poderia ter sido prevenido lá no início. Por exemplo, vamos falar um pouquinho aí da sua área específica, que é a odontologia pediátrica. Os pais devem levar o filho ao dentista com que idade? Hoje a gente já trabalha a partir do nascimento. Antes de nascer os primeiros dentes. Porque o dentista, antigamente o que a gente achava? Que o dentista cuidava do dente. Não, o dentista cuida da boca, língua, gengiva, todos os tecidos moles, garganta. E se você consegue identificar isso na criança, algum problema na criança, desde que ela nasce, você previne também. Tá? Então, desde que a criança nasceu, é importante visitar o dentista, porque é o dentista que vai orientar a amamentação, ver como que está a pega para poder amamentar, porque isso também participa do desenvolvimento da criança. A boca está relacionada com fala, mastigação e respiração. Então, para a criança desenvolver esses 3 pilares corretamente, é muito importante que ela tenha saúde na boca. É fundamental. Então, nasceu... Na primeira oportunidade, é levar no dentista. Na primeira oportunidade. Porque o dentista ele vai orientar em relação à higienização, em relação ao uso de chupeta, de mamadeira, em relação ao leite, em relação à frequência de amamentação. E o dentista ele vai estar preparado. O dentista que cuida de criança, ele vai estar preparado para auxiliar a mãe nesse momento de nascimento, que é um momento que a mãe muitas vezes fica perdida e ela precisa de orientações. Então, o que a gente tem proposto para os nossos pacientes? Que a mãe procure o dentista antes do nascimento, cerca de 1 mês antes da criança nascer, para já pegar todas as orientações. Porque naqueles primeiros 15 dias, primeiro mês, é muito confuso, muita informação, muita novidade. Então a mãe vem 1 mês antes ao meu consultório e aí a gente passa todas as orientações para que naquele primeiro mês ela passe tranquila, sem maiores dúvidas. Muito bem. E também, né, Matheus, vai tirando o medo da criança do dentista, né? Sim. É importante isso aí, porque acho que todo mundo tem medo do dentista, né? A grande maioria. Mas essa geração em torno de 30, 40 anos para cima, o que eles têm medo de dentista? Por trauma. Porque as técnicas antigamente eram mais agressivas, eram mais arcaicas e gerava trauma mesmo, né? Então hoje a gente tem trabalhado para mudar um pouco isso, para criar adultos sem traumas e que consiga frequentar o dentista sem aquele medo todo que todo mundo tem.
Agora, olha lá para a nossa câmera lá e diga para as mães quais são os problemas mais comuns nas crianças. Ó, hoje, cárie ainda é uma epidemia no Brasil. As crianças perdem todos os dentes por cárie ainda. Cárie, mas não tem tanto flúor na água. Mas não adianta o flúor na água se a gente não escova o dente. É basicamente isso, né? A cárie, ela é multifatorial. Então, tem muitos fatores interligados ali. Alimentação, higiene, a composição da saliva, a composição dos dentes, e tudo isso a gente tem que analisar. Mas hoje a gente encontra crianças com 1, 2 anos que já perdeu todos os dentes por cárie. Espera um pouquinho. Em que mês começam a nascer os dentes? 6 meses. 6 meses? E você está dizendo que 6 a 7 meses, de repente, 1 ano depois de começar a nascer os dentes, a criança já perdeu os dentes? Já perdeu os dentes, porque o leite materno também dá cárie, né? Então, se a mãe amamenta, não higieniza e coloca a criança para dormir, tá feito. Olha aí. É toda aquela movimentação. A criança, ela tem diversos fatores que contribuem para a formação de cárie. Ela tem a musculatura imatura. Então, enquanto ela está dormindo, ela não consegue fazer a higienização da boca toda que a gente tem, toda aquela movimentação. E ali o leite materno fica fermentando e dá o que a gente conhece como cárie de mamadeira, que hoje a gente chama de cárie precoce na infância. Que é aquela criança que você olha, tem vários pontinhos pretinhos, então às vezes só a raiz do dente, porque ela já perdeu tudo por cárie. Olha, que coisa, hein? E veja, é claro que, embora seja dente de leite, há consequências em perder o dente prematuramente. Muitas, muitas. Tem dente permanente que vai nascer com 11, 12, 13 anos. Então a criança fica todo esse período sem dente, né? Até fecha o lugar que ele vai nascer. Fecha, exatamente. E como eu te falei, os dentes ali, eles vão ser importantes para a fala, para a respiração, para a estética. Você imagina uma criança dessa que perde os dentes na escola. Ou então, a gente pega casos de criança desnutrida, que não tem nenhum problema de digestão, não tem problema de alimentação. Ela não tem um dente para mastigar suficiente. Ou então a gente pega criança, por exemplo, que não está conseguindo prestar atenção na aula, começa a tirar notas baixas. E aí a gente vai verificar que a partir de um momento ela começou a ter dor de dente e aí ela não consegue mais prestar atenção na aula. Então, essa é a magia mesmo de cuidar de criança e do dentista hoje em dia. É ir muito além do que a boca representa pra gente. Que coisa, hein? E gozado, mas dizem que a gente é produto do meio, tá certo? Sim. E se os americanos, os europeus, sei lá, os asiáticos, enfim, não têm esse hábito salutar da escovação dos dentes, então imagina-se que as crianças também não tenham. Também né? não. E eles devem ter muitos problemas. Super frequente, assim como no Brasil. Então, você não quer se mudar para lá para trabalhar? Porque lá deve ser o grande mote, né, da odontologia. Então, mas a preocupação também é menor, né? Eles têm bastante problema, mas eles se preocupam menos. Eles são mais radicais em tratamento, são menos conservadores. Hoje a odontologia brasileira é extremamente conservadora, né? A gente consegue manter os dentes na boca das pessoas, consegue manter o sorriso de uma maneira muito mais tranquila. Aliás, eu vou dizer uma coisa, assim, é tão fundamental, é tão gostoso, é tão bom você estar com os dentes, né? Todos acertados, claro, você faz aí a sua higienização a cada 6 meses, 8 meses, mas clareamento, não sei se existe uma periodicidade para se fazer, deve existir um prazo mínimo para fazer entre um e outro e tal, né? Que seria esse prazo? A gente costuma falar em 1 ano é suficiente. Então, e normalmente, embora possa haver exceção, mas normalmente quando você tem a estética, quando você tem a aparência bonita, normalmente está com saúde também, né? Sim, não necessariamente. Sim, mas normalmente. Sim. Claro que às vezes você tem alguns problemas, né? A gente sempre fala que sorriso saudável nem sempre é estético e o sorriso estético nem sempre é saudável. Tá certo. Tá? É importante caminhar lado a lado. Essa parte de estética realmente é muito importante para tudo, né? As últimas pesquisas mostraram, por exemplo, só uma curiosidade para a gente entender a importância, que pessoas com paralisia cerebral, tá? Que normalmente são pessoas que a população acha que não tem uma percepção, uma autopercepção bem desenvolvida. As mulheres com paralisia cerebral que têm problemas nos dentes tendem a ser muito mais tristes do que as que não têm.
E quando a gente vai ver isso na população que não tem paralisia cerebral, repete, porque mulher a gente sabe que é muito mais preocupada com estética e saúde, a gente tem que dar o braço a torcer para isso, né? E olha como a coisa vai muito além. Então não importa se ela tem paralisia cerebral, se ela tem qualquer outro tipo de síndrome ou se ela tem algum problema de desenvolvimento, a estética também influencia. Ela consegue perceber que a saúde bucal dela não está legal e que isso pode influenciar. Muito legal, Matheus, muito legal. Doutor, a gente falou há pouco do aparelho, né? Que eu ia perguntar, o aparelho ortodôntico. Cada vez mais cedo as pessoas estão usando. Primeiro, eu quero saber se cada vez mais cedo as pessoas estão tendo problema ou cada vez mais fácil está o acesso a esses aparelhos? Eu acho que cada vez mais fácil, com tecnologias melhores, tecnologias menos agressivas, mais rápidas, né, para o tratamento. E tratamento ortodôntico, quanto antes a gente inicia, melhor. A criança, ela tem um metabolismo muito rápido e a gente consegue interferir na remodelação óssea, né? Então, você imagina que o osso está se desenvolvendo e você consegue orientar esse desenvolvimento, tanto da mandíbula, da maxila, dos dentes. Então, a gente consegue fazer com que lá na frente, se ela precisar de algum tratamento, que ele seja muito mais suave, muito mais tranquilo. Hoje, por exemplo, os adultos que procuram tratamento ortodôntico são adultos que já têm toda a parte óssea formada, hábitos adquiridos. Então, você vai pegar um caso muito mais complexo. Sim. Se você pega uma criança para tratar, você consegue influenciar ela desde pequenininho e consegue mudar essa formação, essa formulação da face dela. Me deu vontade de fazer uma pergunta para você, não sei se você tem condição de responder, talvez tenha. Você falou aqui do maxilar, né? Sobretudo esse inferior. Nas lutas de boxe, hoje nem tem tanto, mas nas lutas de boxe, hoje tem MMA, essa coisa toda, dizem que a ponta do queixo é crucial. O cara tomou um soco na ponta do queixo, ele vai a nocaute mesmo, ele vai a knockdown, ele cai. Qual que é a relação que tem? Por que aqui é tão sensível assim? Na verdade, nessa região a gente tem muita inervação, né? Por isso que a dor de dente é uma coisa que incomoda tanto. Então, se você pega nessa região aqui, ela está toda direcionada com os ossos e por aqui passam toda a inervação. Então, eu acredito, não sei te falar com certeza, como lutador eu sou um ótimo dentista, mas eu acredito que seja por conta de toda a inervação que passa nessa região. Muito bom, muito bom. Mesmo hoje em dia, mesmo as pessoas mais adultas, muitas vezes a gente vê andando com aparelhos e tal. Se for ver a rigor, quase todo mundo teria que usar aparelho, não? A maioria sim. Não necessariamente por estética, mas por oclusão. Problema de oclusão, de mordida, faz as pessoas perderem dentes, terem uma perda na qualidade de vida, né? De questão de dor de cabeça, de bruxismo, tudo isso. Bruxismo é uma coisa muito séria também. Seríssimo, seríssimo. E o Brasil é um país muito miscigenado. Sim. Então, as diferentes etnias têm estruturas ósseas e dentárias diferentes. Então, a gente mistura isso e, às vezes, a condição dos dentes e da boca não são compatíveis. E por isso que dá todo esse problema ortodôntico. Então, no Brasil, a gente tem muito problema nesse sentido. Matheus, você é especializado em tratar de pacientes com necessidades especiais, né? Como é que surgiu isso aí na sua vida? Você é um dom? Isso aí já é uma paixão? Como é que apareceu assim para você? Então, na verdade, foi inclusive essa semana que eu falei que eu acho que eu não escolhi cuidar de paciente especial. Foi eu fui escolhido, exatamente. Porque a coisa apareceu na minha vida, assim, eu resolvi fazer uma vertente, uma disciplina optativa na faculdade, na graduação, e depois não consegui sair mais. A coisa vai caminhando, quando você gosta, quando você se envolve, e eu tenho certeza que eu fui escolhido por eles, porque eu ganho sempre com esse tipo de tratamento. Imagina. Hoje a maioria dos seus pacientes é esse segmento de pessoas? Não, a maioria, hoje eu trabalho muito com criança e com pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência seja criança ou adulto, tá? Mas a gente trabalha muito forte, tanto com criança quanto pessoa com deficiência. Então fala pra gente aqui, você disse aqui, você usou uma frase extremamente forte, né? Que eu nunca tinha ouvido. Quando nasce a criança e a criança é uma criança com deficiência, você disse que para o casal há um certo sentido de luto, porque morreu o filho que eles esperavam, porque há certas anomalias, se é que a gente pode assim classificar, né? Não sei se eu estiver errado, me perdoe, né? Não quero ferir ninguém,
mas que as pessoas não descobrem na vida intrauterina, né? Isso. E que só vem quando a mulher dá à luz mesmo. Isso acontece com muita frequência. Ou então, às vezes, ainda no Brasil, por conta do serviço público de saúde, dos atrasos em parto, por exemplo, a gente tem muito caso de paralisia cerebral que acontecem durante o parto. Sim. Na falta de oxigenação. Sim, então, sim. Às vezes o pai não estava preparado, ou então mesmo que você descubra durante a gestação, quando a pessoa descobre, quando a mulher descobre que está grávida, ela cria, né, um filho, ela idealiza um filho. Sem dúvida, né? sem dúvida. Mais até do que o pai. Ela idealiza essa criança e quando você tira isso dela, ela vive um luto. Essa criança que morreu e agora ela tem uma outra realidade a ser encarada. Por isso que a gente fala desse processo de luto, que esse processo passa por várias fases. Desde do choque inicial, depois ela passa por uma fase de negação, depois ela passa por uma fase de cólera, que a gente chama, que é de se excluir do resto da sociedade. E nesse período todo, família. Quanto tempo passou? Tem pessoas que passam a vida toda. Olha aí. Tem pessoas que passam, por exemplo, a vida toda nessa fase de cólera, que é quando ela traz o filho para dentro de casa e exclui do resto da sociedade e até mesmo da família. E porque depois ela vai ter outras fases, de encarar a realidade e, por último, de aceitar e pensar nas expectativas no futuro dessa pessoa. Então, o seu trabalho... Deixa eu só pôr um pouquinho para cá essa água, porque um dia ela vai cair aqui. Um dia, ou o convidado vai derrubar, ou eu. Eu só gostaria que não fosse hoje. Que não seja comigo. Então, deixa eu pôr aqui mais para trás. Olha, além de você tratar da criança com deficiência, que imagino requer uma habilidade maior, né? Não só no que tange a toda a parte técnica, mas sobretudo, imagino, emocional também, né? Mas você também tem um trabalho, talvez, ali, de, primeiro, incluir o filho ao casal. Sim. E para que o casal possa incluí-lo numa sociedade. Agora, também, Matheus, a gente tem que ver os dois lados. É difícil também para o casal. Não que haja, que esteja certo, de repente, em excluir alguma coisa nesse sentido. Mas sentimento, você não guia sentimento, você não dirige. Então nós temos que dar um tempo, talvez, à mãe que esperava aquele filho e veio outro. Mas eu acho que o amor ali começa a se desenvolver da mesma forma. Não, eu não tenho a menor dúvida. Agora, você imagina na cabeça da mãe que precisa de todo esse tempo para digerir, mas nesse tempo ela não pode deixar de ser mãe. Sim. Ela tem que amamentar, ela tem que dar banho, ela tem que trocar a fralda. Então, para a mãe é muito complicado. Muito. Porque ela não tem um tempo como ser humano para digerir isso. Sim. E aí cabe a nós, profissionais da saúde, auxiliar nisso. Auxiliar, exatamente. Mostrando a normalidade da situação. Faz uns 15 dias eu atendi uma mãe de uma criança com síndrome de Down. E ela falou, nossa, eu estou super feliz com o desenvolvimento do meu filho, estou super alegre e tudo. Eu só queria que ele falasse igual aos outros, porque ele não se comunica. E durante todo o atendimento, eu me comuniquei com a criança. Então foi isso que eu mostrei para ela. Eu falei assim, não, ele não se comunica como você gostaria que ele se comunicasse, mas ele se comunica. Vamos começar a enxergar as coisas com outra ótica, né? A deficiência é a gente que cria. Hoje a definição de pessoa com deficiência é essa. É a pessoa que tem alguma condição e diante da barreira que a sociedade cria, ela vira deficiente. Porque se o cadeirante tivesse acesso a todos os lugares, ele não seria deficiente na nossa sociedade. Verdade. A deficiência ela é criada a partir da nossa barreira. Mas você falou uma coisa muito séria, né? E nesse caso, a mãe sofre muito mais que o pai, imagino. Né? Porque, em primeiro lugar, a mulher quando deu à luz, ela está fisicamente muito diferente de quando ela se engravidou. Tá certo? Então já existe aquele conformismo, né? E ela tem que se conformar, afinal de contas ela deu à luz, ela se preparou para trazer algo maravilhoso ao mundo, ela mudou, os seios cresceram, a barriga cresceu, a mulher engordou, é uma coisa natural. E ela passa, mas isso é uma barreira para ela. Sim. Ela tem que vencer tudo isso para voltar, e ela quer sempre voltar a ser aquela mulher que ela foi no momento da concepção. E a par de tudo isso, com essa briga interna dela, ainda ter que passar por todas essas situações, olha, a gente tem que tirar a cabeça. Eu me lembro certa feita de ter feito uma crônica a respeito dos pais especiais, porque na época a gente chamava de crianças especiais, mas os pais também são extremamente especiais. E
Na parte clínica, a gente pode imaginar aí, de repente, que quem tem deficiência também tem a deficiência na parte dentária, como é que é? Tem. Algumas específicas. Vou te dar um exemplo, por exemplo, criança com síndrome de Down, que tem a língua um pouquinho maior, a musculatura um pouco mais flácida. A criança com síndrome de Down, isso é uma curiosidade, tem bem menos chance de ter cárie, tá? Ah, é? Por que razão? A gente ainda não sabe, não sabe. Diversos estudos, mas a gente sabe que está muito relacionado com composição da saliva, composição do dente, tudo isso, tá? Mas tem muito mais doença periodontal, que é aquela gengivite ou a periodontite, que é a inflamação dos tecidos de sustentação. Se você pegar uma criança com paralisia cerebral, muitos problemas de oclusão, de mordida, os dentes tortos normalmente, a boca um pouco atrésica, menorzinha. Então, assim, dentro de cada problema de saúde, dentro de cada síndrome ou de cada tipo de deficiência, existe uma peculiaridade. No geral, além disso, a gente passa pelos mesmos problemas de uma pessoa sem deficiência. Cárie, doença periodontal, inflamação, tudo isso. E Matheus, e é mais difícil tratar dessas pessoas? É diferente, não é mais difícil, né? Eu acho que mais difícil aí vai depender de uma questão novamente, de ótica e de atendimento. Eu acho que é um atendimento diferente, nada além disso. É mais difícil quando você não tem preparo, quando você não tem conhecimento, ou então quando você tem medo, porque alguns profissionais têm receio, têm medo, né? Mas eu não considero mais difícil, eu considero diferente. E eles são mais amáveis, assim, com você sente um retorno, porque você está fazendo um bem, né? Quantas e quantas vezes, por exemplo, e isso eu até me incluo nessas pessoas, a gente vai ao dentista, tem algum probleminha, saiu de lá e tal, quanto que é, pagou e tal, a gente às vezes nem fala muito obrigado, porque como se fosse uma obrigação do dentista fazer a coisa bem feita só porque você está pagando, tá certo? E no caso dessas pessoas, assim, você tem um feedback diferente deles, não? Eu acho que tanto a pessoa com deficiência quanto a criança, eu acredito que eu consiga uma recepção e um feedback diferente. A gente sempre fala que criança não é de guardar rancor. Isso, e criança não mente também. Não. Às vezes o atendimento é conturbado, a criança tem medo, mas a hora que ela acabou, ela me dá um abraço e vai embora. Doutor, criança tem muitas vezes que passar por cirurgia também, não? Tem sim. Tem sim, com vários tipos de cirurgia. Olha aí. É porque cirurgião, dentista especialista em ortodontia e pediátrica, né? Então a gente imagina que um cirurgião tem que fazer algumas cirurgias. Não, a gente faz cirurgias assim, de extração de dente, para soltar a língua presa, para remover algum tecido. Língua presa? Como é que solta a língua presa? A gente faz uma cirurgiazinha, a gente faz um corte na parte de baixo da língua e a gente monta a estrutura como a gente quer do tecido, sem aquele freio que impede a criança de falar. Aí a pessoa fala assim, aí tira ou fala normal? Aí faz um acompanhamento com fono. Ah, tá. Não é só dar o pique ali, cortar, não, porque resolve. Porque daí a criança, ela por um tempo ela teve a língua presa dela, né? Pelo tecido que tem ali embaixo, e daí depois ela precisa aprender a usar essa língua agora, essa musculatura mais soltinha. Olha aí, então, e isso aí se corrige na infância ou se corrige depois de velho? Muito melhor na infância, tanto que hoje já é obrigatório fazer o teste da linguinha nos hospitais, né? Então, às vezes, a cirurgia é feita no recém-nascido, que é o melhor caminho sempre. Olha, mas as coisas estão evoluindo, né? Muito. Que coisa, hein? Então, fala para mim aqui e para o nosso telespectador, e sobretudo para os pais que recebem depois do parto uma criança com problema, ou genético, ou enfim, por problemas até do parto. Você disse há pouco aí do impacto que cria no primeiro momento, mas que caminho, o que os pais devem fazer? Como é que é feita essa absorção, essa assimilação? Eu acho que o mais importante, num primeiro momento, é procurar apoio. Seja de uma instituição, seja da família, de amigos, de profissionais da saúde. Tá? O profissional da saúde, ele é também um agente social. É fundamental que ele consiga interferir, que ele consiga orientar nesse momento, tá? Então, assim, acho que procurar apoio é fundamental. A gente não adianta se isolar. Depois, o pai e a mãe têm que se entender como ser humano e sem culpa, né? A pessoa com deficiência, ela traz muitas vezes um sentimento para os pais que ele não foi capaz
de gerar uma criança que ele considera normal. Sim. Ou então que ele não é capaz de fazer alguma coisa boa. E por que a pessoa com deficiência ainda causa tanta dificuldade na visão das pessoas? Porque ela mostra o quanto o ser humano é frágil, né? E a gente procura sempre perfeição. Então, os pais entenderem que a gente tem essa capacidade, que ninguém é perfeito, que a deficiência ela é criada pela sociedade e que o pai pode mudar isso, buscando alternativas. Mas o fundamental é ter essa rede de apoio e procurar um profissional que possa dar as orientações, porque num primeiro momento ela pode ficar perdida, completamente perdida, e o profissional pode orientar para a parte prática, sem perder a parte emocional da mãe, que ali tá naquele momento, como eu te falei, entre o ser humano e entre a mãe, né? O papel de mãe que é tão importante. Tá. É muito comum, doutor, crianças que na hora do parto não têm a oxigenação normal e suficiente, e aí por isso traz um problema que possa de repente aí obrigar pais e mães, enfim, a ter um cuidado especial durante a vida toda. É muito comum isso? Muito, ainda é muito comum. É o que a gente chama de paralisia cerebral, né? Que é quando acontece alguma lesão no tecido cerebral, ou no período gestacional, ou no período perinatal e neonatal. Tá. Que seja, quando acabou de nascer no parto, ou logo após o nascimento. Mas isso é por falta de habilidade? Isso aí é por falta de capacidade do obstetra? Não, de maneira alguma. De maneira alguma, tá? Isso pode ter inúmeros fatores. Por exemplo, aquela criança que a gente sempre ouviu falar que nasceu com o cordão enrolado no pescoço. Tá. Pode ter inúmeros fatores. Detalhes, a questão médica não é o primordial. Infelizmente, ainda no Sistema Único de Saúde, por uma questão de estrutura, por uma questão de condições, às vezes a gente ainda tem algum atraso nos partos, e isso pode acontecer, tá? Mas não é a questão principal, a gente não pode falar que acontece por isso. Perfeito. E dizer que, né, Deus coloca as pessoas exatamente nas famílias para que muitas pessoas, às vezes muitos pais especiais, tenham essa capacidade para poder cuidar. Claro que não é fácil, mas eu acho que é um presente maravilhoso a partir do instante que você tem a oportunidade, que você recebe essa missão divina de cuidar dessas pessoas, tá certo? Certíssimo. Meu querido, eu adorei de novo falar contigo. Prazer Seja foi todo sempre meu. Muito bem-vindo. Tenho certeza que o seu conhecimento ajudou a esclarecer. Como eu disse, nossa entrevista perdeu até aquele mote efetivo da técnica do trabalho. Ela partiu para um outro segmento aí, mas eu achei que foi muito legal, que você é muito inteligente. Mas esse é o profissional da saúde moderno. É aquele que nos preocupa com dente ou nos preocupa com qualquer outra parte específica. Se preocupa com o ser humano. É medicina interativa, né? Com certeza. Integrativa e interativa. Com toda certeza. Muito bom. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, Dr. Matheus Rassi Mariusso, cirurgião dentista, especialista em ortodontopediatria. Não tem nada de orto, não. É odontopediatria. Pediátrica aqui, tá certo, gente? Foi muito legal conversar com ele. Espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça que hoje eu volto às 7h05 da noite no RF Sport Clube. É isso aí. Boa sorte para todo mundo, gente. Tchau.